Fala galera, professor Lucas Luz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre o que vocês tanto me perguntam, como é a rotina de um técnico na Petrobras. Hoje eu vou destrinchar como é a realidade de um técnico no administrativo, em refinarias, em plataformas, nas diversas realidades que um técnico pode trabalhar e você vai entender como cada uma dessas funções exerce a sua atividade e vai te ajudar a entender como funciona esse mundo dentro do sistema Petrobras. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal. Sua inscrição é muito importante. Eu sei que muitos de vocês assistem os vídeos e não são inscritos no canal. Isso é muito importante para a propagação da nossa informação. Então já deixa sua inscrição aqui e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e sem enrolação. Bora pro vídeo! A primeira atividade que eu vou conversar com vocês é sobre a atividade administrativa. Então, os funcionários técnicos administrativos, eles vão trabalhar nas diversas bases da Petrobras pelo Brasil. E dentro da atividade administrativa, a gente tem a opção para PCDs e pais de PCDs do trabalho 100% home office. Então, essa é a opção exclusiva para PCDs e pais de PCDs. E a gente tem a atividade híbrida para os demais. Então, por exemplo, se você vai trabalhar em regime administrativo, muito provavelmente você vai estar inserido no regime híbrido, que seriam 2 dias na base e 3 dias trabalhando em home office, que é um modelo que hoje, em pós-pandemia, está predominando dentro da Petrobras na parte administrativa. Tá, Lucas, mas o que esses técnicos administrativos geralmente realizam? Então, galera, os técnicos administrativos que ficam nas bases, eles geralmente vão trabalhar no suporte. Você entrou como técnico de administração. Dentro da minha experiência, eu vi alguns técnicos de administração trabalhando nas bases ali com organização de treinamentos, ajudando na gestão, na organização. Eu vi muitos técnicos administrativos trabalhando no RH, nessas partes mais burocráticas da empresa, trabalhando ali com pagamentos, compras. Então, esse é um exemplo. Como eu vi os cargos, por exemplo, de operação e manutenção, era muito normal eles trabalharem em suportes, fiscalização de contratos, acompanhamento de plano de manutenção em terra. Então, gente, olha como isso funciona. Quando a gente tem uma plataforma em alto mar, a gente tem ali uma lotação talvez de 200 pessoas, que vão trabalhar ali naquele período, mas muitas atividades acontecem em terra. Por exemplo, se um equipamento é necessário na plataforma, o pedido dele vai acontecer em terra, o envio dele vai acontecer de terra. Então existem pessoas em terra para fazer esse monitoramento de compra do material, onde ele está, quando vai acontecer o envio, exatamente para planejar a manutenção. Se precisar de algum funcionário especializado, vai ter que enviar. Por exemplo, as análises químicas que acontecem em alto mar, quando elas vêm para a terra, tem uma conformidade legal, se os cilindros estão lá ou não estão. Então toda essa dinâmica ela precisa de suporte e boa parte desse suporte acontece em terra. E quem realizam, grande parte deles são técnicos, técnicos de manutenção, de operação, de logística, que trabalham no regime administrativo. Então é muito normal que além de exercer atividades administrativas, eles de forma mais específica realizem suporte e acompanhamento das atividades que vão acontecer nas refinarias e nas plataformas. Também é muito normal que eles façam a fiscalização de contratos. Então, dentro da atividade, é bem normal que um técnico de terra fiscalize alguns contratos, por exemplo, a compra de materiais elétricos, um técnico de manutenção elétrica, compra de equipamentos mecânicos, um técnico de mecânica, um cara de instrumentação vai ali comprar instrumentos, verificar, testar, verificar se está exercer a garantia, esse equipamento quebrou, precisa ser manutenido dentro da garantia, vai acompanhar a dinâmica desses contratos. Então é muito normal também ter essa atividade. Também pode acontecer atividade de projetos, tá? Então, projetos novos que vão ser implementados, paradas de produção, projetos em novas plataformas, muitos que estão no regime de terra vão acompanhar toda essa dinâmica, o crescimento dos estaleiros no Brasil, sem sombra de dúvidas, terão muitos técnicos que vão estar no regime administrativo, que vão estar ali realizando acompanhamento da produção, do transporte, da instalação de tubos, tubulações, estruturas metálicas, são atividades que vão acontecer com funcionários administrativos, esse acompanhamento de grandes e novos projetos. Já de forma mais específica, agora falando um pouco de segurança do trabalho, é muito normal que a gestão da segurança aconteça um pouco na plataforma e um pouco em terra, tá? Então, é bem normal que tenham vários técnicos de segurança em terra para ajudar nessa gestão. Acompanhamento de acidentes, acompanhamento de atividades que vão acontecer, plano de segurança, emergências, plano de emergência, toda essa preocupação com as PTs, com as APNs, com espaços confinados. Existe uma gestão de segurança muito grande
que boa parte dela acontece em terra, então com certeza a gestão de segurança vai estar ali acoplada nas atividades administrativas de um técnico de segurança, por exemplo. Existem mais atividades, gente, mas eu estou explicando a vocês todas as quais eu vi acontecer. Então aqui é um canal que eu compartilho a minha experiência com vocês, para vocês entenderem um pouco da realidade, né, como era na prática, tá? Então se ficou algum detalhe, algum colega ou funcionário que assistiu esse vídeo queira complementar aqui, vai ser um prazer, eu vou até fixar. Então pode deixar aqui os comentários que vocês quiserem nesse vídeo. E se você ainda não está ligado, no dia 7, 8 e 9 vamos ter a Semana da Petrobras. Vai ser um evento gratuito, vão ser 3 aulas, que eu vou te dar um bom norte sobre o maior concurso de todos os tempos da Petrobras. Vou te ensinar a montar um bom cronograma, eu vou te ensinar como são os salários na Petrobras, você vai entender como eles são. Eu vou te mostrar como que é esse despertar, você precisa para acordar para concursos, entender que essa temporada está chegando e como isso pode mudar a sua vida. Então não perde tempo, já se inscreve, o link está aqui embaixo. Tamo junto, nos vemos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos técnicos que estão inseridos nos turnos de terra. Quando a gente fala de turno de terra, que eu, Lucas, conheço, eu vi pouquíssimos técnicos de manutenção, os que eu mais vi são os técnicos de operação. E agora, de forma mais recente, eu vi alguns técnicos de segurança, tá? Que estão inseridos em turnos nas refinarias para acompanhamento de trabalhos e também estão fazendo turnos nas gerências de operações. Então agora existe um núcleo que faz o acompanhamento dos acidentes, né? Ajudam as respostas mais imediatas, ajudam a acompanhar tudo isso que está acontecendo e eles também fazem turno. Então geralmente as atividades estão ligadas, tá? Aos técnicos de operação e aos técnicos de segurança estão muito relacionadas a monitoramento. Então, por exemplo, você é técnico de operação e trabalha ali no GIOP, por exemplo, né, que é um turno de terra, ou numa refinaria, então é um pouco diferente, para você entender. Já num GIOP, numa gerência de operações, ou numa sala de controle remota, seria, por exemplo, como uma plataforma, em vez da sala de controle ficar lá dentro, né, dentro da unidade, essa sala de controle ela está em terra, tá? Então é bem comum isso acontecer na bacia, e basicamente é um operador que fica ali acompanhando e monitorando e se comunicando o tempo todo com a plataforma. Isso é uma coisa que acontece na bacia inteira, tá? Então isso é bem normal acontecer e geralmente esses operadores estão ligados ao monitoramento. Já nas refinarias é diferente. Por quê? Porque você pode realizar esse turno em terra, mas está ali dentro da atividade produtiva, operando, né? Trabalhando dentro da unidade, realizando manobras, fazendo toda a atividade que um operador faria a bordo, mas em turno de terra. Essa é uma atividade que contempla técnicos de dutos e terminais na Transpetro, que é um regime parecido, que é o turno de terra, e os técnicos que vão estar trabalhando nas refinarias da Petrobras. Também é bem normal, gente, né, dentro das gerências de operações, o monitoramento estratégico. Então, esses técnicos de operação, já nesses GIOPs, existem coordenadores de nível mais alto, aí a gente vai ter aí técnicos de alto nível, aí, sênior, master, com grande experiência, vão ter engenheiros que também vão fazer o acompanhamento. É assim, para que vocês entendam, é uma grande sala que tem ali todas as plataformas e eles fazem um acompanhamento, por exemplo, aquela unidade ali está faltando diesel, então vou mandar ali uma unidade para fazer o abastecimento. Aquela unidade ali já está com seus tanques cheios de petróleo, precisa fazer um offload, precisa esvaziar para que a produção continue acontecendo. Ele vai enviar um navio para fazer esse offload. Eles realmente fazem a gestão da atividade produtiva. Então, assim, eu acho realmente muito incrível. E aí você tem diferentes cargos, tá? Não é muito normal um técnico que acabou de entrar na empresa conseguir uma vaga lá. Eu vejo, assim, que muita gente tem vontade de trabalhar e é bem difícil. Eu tenho alguns colegas que trabalham, só que é realmente algo que você precisa conquistar com tempo de carreira, porque demanda experiência, né? Você não pode simplesmente chegar lá e realizar atividades. Você precisa entender do processo como um todo para poder contribuir. Então, basicamente, né, essas gerências de operações que tem aqui, tem na Bacia de Campos, tem na Bacia de Santos, ela vai fazer toda a gestão do petróleo, dos derivados, dos, porventura, equipamentos essenciais que precisem chegar às unidades, vai gerir os rebocadores que vão, né, movimentar esses fluidos importantes, álcool, produtos químicos para a operação, para as atividades. Então ela vai fazer toda essa gestão e vai estar ali acompanhando em tempo real tudo que acontece, né? Por exemplo, se uma plataforma para a produção, fica sinalizando lá. Então assim, precisa de alguma coisa para ajudar. Então eles vão estar ali para fazer toda essa gestão, esse acompanhamento estratégico, que é muito interessante, que a Petrobras acompanha todo ele. Então quem fica em terra geralmente trabalha dentro desses regimes ou dentro dessas atividades. Agora a parte que eu sei que vocês têm mais curiosidade, eu vou destrinchar
cada um dos técnicos, tá? Eu vou falar por último do técnico de operação, para que vocês, né, parem para analisar os outros, que são grandes oportunidades. Então vamos falar sobre todos eles, destrechando um a um, qual é a minha experiência de assistir o que acontece dentro da atividade de cada um desses técnicos. Primeiro deles, o técnico de manutenção mecânica a bordo, que eu, Lucas, vi os técnicos de manutenção fazer. Geralmente, os técnicos eles ficam na parte da manutenção, né? Então tem uma grande oficina que é dividida em blocos. Geralmente ela é dividida na parte dos eletricistas, a parte da elétrica, da instrumentação e da mecânica. Então ali você vai ter talvez colegas de trabalho, só você, ou mais alguns técnicos terceirizados que trabalham com você. E o técnico de mecânica, ele acompanha o plano de manutenção. Então ele vai estar ali diariamente acompanhando aquele plano de manutenção, fazendo as manutenções preventivas, e caso algum equipamento crítico ou algum equipamento importante quebre, ele também vai fazer as corretivas. Então ele tem essa responsabilidade de acompanhar todos os equipamentos, e essa gestão geralmente acontece pelo SAP. Então ele está ali acompanhando, quebrou ali uma bomba essencial, vai entrar uma nota, ele vai fazer essa gestão da nota, vai ser gerada uma permissão de trabalho e ele vai lá e fazer a intervenção. Então, basicamente, o que eu assisti acontecer foram que os técnicos de manutenção estavam ligados aos equipamentos mecânicos e à manutenção deles. Manter a ordem e o plano de manutenção sempre redondinho. Além de, em muitos casos, os técnicos de manutenção da Petrobras, eles ainda têm o trabalho de supervisionar os técnicos terceirizados, porque em muitas unidades você tem mais técnicos terceirizados que técnicos da Petrobras. Então ele precisa ali gerir e entender o que cada um está fazendo, e normalmente o acesso ao SAP é só do funcionário da Petrobras. Então os terceirizados vão ali trabalhar dentro da ordem, vão mostrar o que aconteceu, mas quem vai fazer o acompanhamento no sistema é o funcionário da Petrobras. Agora falando do eletricista, dentro da minha experiência, o eletricista também fica dentro da manutenção e ele também vai fazer, né, o acompanhamento do plano de manutenção e as preventivas, caso sejam necessárias. Na plataforma que eu trabalhava, o eletricista era essencial, né? Eu trabalhei em algumas unidades que demandavam muita energia elétrica, porque a forma de bombear esse petróleo era através de bombas centrífugas submersas. Então, a demanda energética era muito alta, o eletricista era fundamental, porque muitas vezes a gente tinha problemas em equipamentos elétricos e ele ia lá e fazia essas manutenções que eram muito importantes para a manutenção do processo. Então, muitas vezes acontecem, por exemplo, paradas de energia e vários equipamentos elétricos às vezes não voltam como deveriam. Então ele vai fazer essas manutenções. Então, em geral, o eletricista também vai fazer o acompanhamento do plano de manutenção, as preventivas e as corretivas do dia a dia, né? Então, caso você tenha algum problema, da mesma forma, vai se abrir uma nota, vai chegar o eletricista e o eletricista vai dar esse encaminhamento. Também é muito comum que os eletricistas tenham alguns terceirizados, os quais ele acompanha diariamente a atividade e os planos de manutenção que estão sendo realizados por esses funcionários terceirizados. Agora vamos falar sobre o instrumentista, um pouco diferente porque a instrumentação está diretamente ligada à operação. Por quê? Porque o instrumentista a bordo ele vai calibrar os equipamentos, mas ele intervém em equipamentos que estão diretamente ligados à atividade da operação. Então, por exemplo, o instrumentista precisa, né, realizar uma atividade de algum equipamento. É muito normal que o operador tenha que ali monitorar, né, tirar ali tirar a sensibilidade de algum sensor para que ele possa remover, né? Então é muito comum que o instrumentista esteja mais ligado à operação, que ele esteja mais no dia a dia, exatamente porque ele está fazendo muitas atividades que interferem no dia a dia do operador. O instrumentista também é responsável pelo plano de manutenção, ele geralmente também tem instrumentistas terceirizados que ele acompanha. Então, por exemplo, né, o instrumentista geralmente da Petrobras, vai trabalhar em equipamentos um pouco mais críticos e vai passar para os terceirizados atividades mais de rotina. Eu vi as calibrações acontecerem por terceirizados, ele geralmente trabalhava em alguns sensores ou algumas corretivas que estavam relacionadas, né, mais diretamente com a produção. Era uma atividade que demandava um pouco mais de responsabilidade. Então, a divisão que eu vejo, gente, é que o técnico de manutenção da Petrobras, ele tem um grau de responsabilidade um pouco mais alto que os técnicos terceirizados. Então, ele vai segurar ali, porque ele tem uma condição de trabalho melhor, ele ganha mais, então ele realmente precisa ter uma responsabilidade a mais, e aí ele fica com os trabalhos um pouco mais críticos, e os técnicos terceirizados ficam com as atividades que demandam mais tempo. Então ele vai estar ali supervisionando e fazendo a atividade dele. Mas é interessante pautar que no tempo que eu trabalhei, eu vi muitos técnicos terceirizados que eram muito melhores que os da Petrobras, tá? Com muito mais experiência, eu vi torneiros mecânicos, eletricistas terceirizados, que assim, trabalhavam de um jeito impressionante. Eu lembro de uma pessoa, até se ele assistir esse vídeo, em homenagem a ele, o Rubens, da Elf. O cara era brabíssimo. Eu lembro que, assim, a gente lembrava dele o tempo todo, que ele resolvia tudo na plataforma
ele com certeza foi o funcionário terceirizado mais impressionante que eu já vi no meu tempo de carreira. Agora vamos falar sobre o inspetor de equipamentos. O inspetor de equipamentos, ele é responsável por acompanhar o SPI, que é o Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. Tá? É um sistema que a Petrobras tem, que ela monitora, né, tudo que está acontecendo e todos os reparos que vão acontecer. Então, por exemplo, se uma tubulação apresentou vazamento, né, se uma tubulação está apresentando uma corrosão severa, o inspetor tem a responsabilidade de ir lá, fiscalizar, abrir, né, um relatório dentro do sistema, né, dentro do SAP da Petrobras e fazer o acompanhamento. Ele vai solicitar o reparo, ele vai acompanhar se aquilo está acontecendo dentro dos prazos, então ele sempre vai abrindo essas notas e colocando prazo para elas, exatamente para acompanhar se o trabalho está sendo realizado. Então, em geral, o inspetor, do que eu vi acontecer, ele estava sempre ali, né, acompanhando esses reparos e também acompanhando novas obras que estavam acontecendo dentro da unidade. Então, existe uma relação muito interessante de proximidade entre o PCM, que é o técnico de projeto, construção e montagem, e o inspetor. Na plataforma onde eu trabalhava, eles ficavam na mesma sala, porque o trabalho dos dois estava interligado. O PCM ele vai acompanhar as obras que acontecem. Então, o PCM é aquele cara que vai estar ali mais próximo da terceirizada responsável pela construção e montagem da unidade. Então, para ficar um pouco mais claro, tá? Vamos lá. Dentro de toda a unidade, você vai ter uma empresa terceirizada responsável pela construção e a montagem. Então, todo reparo em uma tubulação, toda a implementação nova, toda a estrutura que foi instalada vai ser realizada por essa empresa terceirizada. E o fiscal do PCM, ele vai fiscalizar essa empresa. Então, o que ele vai acompanhar? Vai acompanhar a realização do book, a chegada dos equipamentos, ele que vai assinar ali o relatório que vai fazer o pagamento dessa terceirizada. Então, é um trabalho de grande responsabilidade. E ele também vai ter que dar andamento a essas notas que a inspeção for abrir. Então, na inspeção abriu, a gente precisa fazer esse reparo. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar a terceirizada, né, dentro dos padrões da Petrobras e vai acompanhar a execução. Então, existe uma relação muito próxima entre o inspetor e o PCM para que as inspeções andem dentro do tempo, né, e toda a atividade de reparo aconteça da melhor forma possível. Então, a perspectiva que eu tenho sobre essas duas funções realmente estão ligadas à inspeção e aos reparos que acontecem na unidade. E também é muito normal outros setores solicitarem. Então, por exemplo, se eu, Lucas, ali, estou na operação, visualizo que existe um vazamento, a primeira coisa que eu fazia era chamar o inspetor, ele abriria uma nota e a gente também acompanhava todo aquele reparo, porque era muito importante que equipamentos críticos funcionassem muito bem, exatamente para que não gerasse nenhum impacto à atividade produtiva. Então, o processo está todo interligado, mas ele tem segmentações de responsabilidade. Cada técnico vai ter o seu apanhado de responsabilidades. Agora, falando um pouco sobre o técnico de segurança do trabalho. Era uma profissão também que está bem ligada à operação e eu acredito que eu tenho bastante coisa para falar sobre ela. Então, o que eu via da rotina do técnico de segurança? Geralmente eles dividem na segurança a bordo quem fica com a parte da gestão e quem fica com a área. Então, existe uma gestão bastante densa, tá? Como, por exemplo, né, gestão de reuniões que vão acontecer, os alertas, os SMS que acontecem, né, os diários de SMS, as reuniões que acontecem aos domingos, que são apresentadas pelos técnicos de segurança, toda a gestão de plano de emergência que acontece, então todas as semanas a gente tem ali simulados de emergência que são acompanhados pelos técnicos de segurança, tem a questão de linha de incêndio, de brigada, eles têm uma parte de gestão bastante densa, então isso fica geralmente com o técnico, que acontece um revezamento, e o outro técnico vai para a área. E o que esse técnico de segurança faz na área? Ele vai dar as recomendações nas permissões de trabalho. Então, por exemplo, vai acontecer uma atividade no painel elétrico todos os dias de manhã. Quando essa PT for sair, a gente é obrigado a solicitar, né, esse segurança, o operador vai liberar o serviço, mas o segurança é responsável pela recomendação. Então ele vai recomendar o que precisa ser feito, qual material precisa ser utilizado, né, quais as atenções que esse técnico de manutenção que vai realizar a atividade precisa tomar. Então ele é muito atuante dentro da realidade da segurança e da atividade produtiva no geral. Então esse segurança ele é responsável tanto por, né, gerar essas recomendações de segurança, ele contribui no planejamento estratégico, então todos os dias tem uma reunião de planejamento de trabalho e o segurança vai lá nessa reunião junto com o operador e os demais responsáveis para pensar no que pode gerar risco. Vai acontecer uma atividade de solda nesse lado da plataforma, mas tem uma atividade ali que vai trabalhar com produtos químicos próximos. Isso pode gerar um risco, então não vamos fazer essa atividade, vamos deixar para outro dia. Então ele vai trabalhar diretamente nesse planejamento
de atividades que com certeza são uma das principais demandas dentro de uma unidade. Para uma plataforma é muito importante que essas permissões de trabalho aconteçam, porque elas representam a produtividade. Então, quanto mais PTs eu tenho, né, mais atividades estão acontecendo e mais as coisas fluem, né? Então, a gestão, a coordenação, a parte de terra, ela vai cobrar muito que isso aconteça e flua bem. E o segurança é uma peça fundamental dessa atividade. Então, além desses acompanhamentos, como eu disse, ele tem a parte da gestão, tem a parte dos simulados de emergência e tem toda essa responsabilidade relacionada ao combate a incêndio. Sempre o técnico de segurança vai ser o coordenador da brigada de incêndio. Geralmente os operadores participam da brigada também, mas o segurança é o responsável pela coordenação. Então, caso aconteça alguma emergência, ele vai ser o responsável por direcionar, acompanhar toda a parte da brigada, vai ser responsável por combater aquele incêndio. No geral, de forma simplificada, essa é a atividade de segurança. Agora vamos falar sobre o enfermeiro. Gente, o enfermeiro que está retornando a ser Petrobras, por muito tempo essa atividade foi terceirizada e agora está retornando a ser Petrobras, que eu concordo plenamente, é uma atividade muito importante, tá? Para que você tenha um terceiro trabalhando, não que esse terceiro não seja bom, gente, mas o terceiro ele tem um contrato, então aquele contrato pode acabar e toda a experiência que foi adquirida pode ser perdida. Quando você tem um técnico da Petrobras, você tem uma longevidade muito maior daquele conhecimento, existe uma preocupação e até um poder maior, porque você vai entender, o enfermeiro, ele é responsável por toda a questão de saúde na plataforma, mas também na questão da fiscalização do que acontece no casario. Então, por exemplo, todos os alimentos que chegam, a fiscalização ali de todo o container de alimentos, se foram refrigerados da forma correta, ele que fiscaliza esse contrato. Então, quando você tem um terceirizado que acompanha, não tem tanto, a palavra é forte, talvez não tenha tanto respeito. E quando é um funcionário da Petrobras, gente, está fiscalizando a comida que você vai comer. Então, ele é muito mais incisivo. Então, por exemplo, o container não veio na temperatura certa, vai voltar e vai vir na forma que deve chegar. Então, assim, é uma fiscalização que, na minha visão, é muito importante. Eu vi os dois momentos, quando era terceirizado e quando era primeirizado. E eu vi uma diferença, que quando era primeirizado, era muito mais atuante a atividade do enfermeiro nas unidades e é muito importante esse retorno. Então, gente, o enfermeiro, ele vai, por exemplo, você teve algum problema de saúde, o enfermeiro vai fazer as atividades iniciais, tá? Ele vai ali te dar os primeiros socorros, ele vai avaliar se você precisa de alguma ajuda e é muito normal que nas plataformas aconteça uma videoconferência. Então, vai ter uma médica em terra que vai estar à disposição e aí, se é um problema que ele não pode resolver, ele vai chamar essa médica e essa médica vai analisar se precisa de um medicamento, ele tem tudo lá, mas a médica sempre que faz as recomendações. Tá precisando de um antibiótico, a garganta ruim, a médica da Petrobras vai te liberar, vai liberar o enfermeiro a te dar esse medicamento para que você faça o tratamento. A plataforma tem uma estrutura muito boa nessa questão de saúde e o enfermeiro é responsável por dar acompanhamento a tudo isso, além de fiscalizar as atividades que acontecem dentro do casario. Galera, sobre o técnico de logística, eu tenho pouca experiência porque por muito pouco tempo eu vi técnicos de logística trabalhando a bordo. Mas isso está retornando. Na bacia de Búzios já é muito claro o retorno do técnico de logística e eu posso fazer um vídeo só sobre ele explicando detalhes, mas não é o momento. Então agora eu vou falar sobre o último técnico, que é o técnico de operação, que é o que eu mais tenho informação para compartilhar e talvez vocês que estão assistindo o vídeo estejam mais curiosos de saber. Então vamos lá. Então vamos destrinchar o dia do técnico de operação, para vocês entenderem essa dinâmica. Então, desci do casario, fui tomar café, desci para o meu horário. Cheguei lá às 7 da manhã. Às 7 da manhã vai começar a passagem de serviço. Então, por 15 minutos, ninguém vai entrar na sala. O pessoal vai estar querendo pegar a PT, mas aquele momento é um momento sagrado. Portinha trancada e os técnicos do turno da noite vão explicar o que aconteceu para os técnicos que estão pegando o serviço. A gente fez uma manobra no poço, como é que está o separador de produção, esse sensor aqui está bypassado. Vão explicar como é que foi a realidade do turno anterior. E a gente atentamente ali vai pegar todo o trabalho. É aquele momento ali que a gente entende o que aconteceu e aí, posterior a isso, a gente vai começar a liberação das PTs, que geralmente nas plataformas acontece às 7h15. Outras plataformas pode acontecer um pouco mais cedo, mas geralmente nesse horário por volta das 7 horas. E aí, gente, os operadores, eles são os donos da área. O que significa isso? Quando você é responsável pela operação de uma área, entende-se dentro do processo da Petrobras, dentro do padrão, que o operador é o dono da área. Então ele é o responsável por liberar o serviço. Então, por exemplo, vai acontecer uma atividade de manutenção próxima a um separador de produção. Quem tem que liberar esse serviço é quem opera aqueles equipamentos. Então sempre os serviços são liberados, em sua grande esmagadora maioria,
pelos operadores. Então, por exemplo, se eu tenho 3 operadores no turno ali, cada um vai ter suas PTs, né? E ele vai fazer a liberação na área, ele vai acompanhar, vai ver se o cara tá com a luva correta, se ele tá com o equipamento certo, se ele tá ali fazendo intervenção exatamente no lugar onde se deve, na bomba certa, no equipamento certo. Se ele precisar desenergizar o equipamento, ele vai fazer dentro do procedimento, vai desenergizar, vai bloquear o equipamento. Ele vai se preocupar em liberar aquela atividade da forma completamente segura. Então, quando a gente fala de operação, eu sei que muitos querem, porque o operador ganha mais, o operador está no turno, porque o operador tem mais oportunidade, mas ele também tem a maior parte da responsabilidade, tá, gente? Eu não conheço nenhuma outra atividade que tenha uma responsabilidade tão grande como o operador, tanto relacionada à produção quanto à liberação de trabalhos, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem talvez mais oportunidades, um pouco mais de dinheiro, vem uma carga de responsabilidade muito grande que você precisa pesar. Então, primeiramente, ele vai ali acompanhar a liberação dos trabalhos. E esses trabalhos, segundo o padrão, eles precisam ser acompanhados de horas em horas. Então, você, além de liberar esse serviço de forma segura, né, caso precise de alguma manobra, você vai fazer, e a cada, por exemplo, 2, 3 horas, dependendo do trabalho, você vai lá na área e vai verificar se continuam as condições seguras, se os colaboradores continuam de luva, continuam com os EPIs corretos, realizando a atividade correta, sem exposição a nenhum risco. Então é muito importante que esse acompanhamento aconteça. Então, boa parte do dia do operador é para acompanhar a realização dos trabalhos na plataforma. Tá, Lucas, e mais o que o operador faz? Então, depois que você liberou as PTs, você vai acompanhar quais são as operações que estão acontecendo e que precisam realizar naquele dia. Então, por exemplo, naquele dia a gente precisa passar um PIG de rotina. Então, dentro daquele momento ali, você vai combinar com os outros operadores, quando é 8h30, a gente terminar a liberação de PTs, a gente vai lá fazer essa manobra. Beleza, show de bola. A gente precisa testar um poço novo, a gente precisa ali dar uma alinhada no separador, vamos aumentar a vazão desse equipamento para controlar o processo, vamos verificar ali, tirar a amostra de petróleo de algum poço que está em teste. Então, são atividades que elas acontecem, mas sempre intercaladas da liberação de PTs. Então, o operador em si, ele é responsável pelas amostras de petróleo, pelo acompanhamento da técnica de química, ele também é responsável por amostragens de PVT e cromatografia, que são amostras de petróleo que vão para a terra, amostras de gás que vão para a terra, que também são exigências da Agência Nacional de Petróleo. Ele é responsável pelo boletim de produção, ele precisa atualizar o boletim de produção. Lá no boletim de produção tem todos os equipamentos críticos informando quais postos estão sendo testados, quais postos estão parados, quais postos estão funcionando, qual é a produção daquele dia. Então, tudo na plataforma é acompanhado e essa atividade ela está relacionada ao operador de produção. Uma coisa importante dizer, os operadores eles andam demais. Então, se você libera um APT no último deck e no mais alto, no mais baixo, você vai ter que ir lá a cada 3 horas no mais baixo, no mais alto, para verificar se a APT está acontecendo certinho, se está tudo certo, se as condições estão seguras. Então, uma das coisas que eu com certeza afirmo a vocês, o operador, eu acredito que seja o funcionário que mais caminha na plataforma. E as plataformas cada dia estão maiores, então você tem mais espaço para caminhar. Outra coisa interessante de dizer, que em plataformas maiores, os operadores têm subdivisões. Então a gente tem operador de mecânica, operador de elétrica, né, que são os operadores de facilidades. Então eles podem estar mais ligados a equipamentos elétricos ou equipamentos mecânicos. Tem os operadores de fato, que só são da produção. Então, nessas unidades maiores, você vai ter essa divisão maior, né, dos trabalhos e também dos serviços, né? Então, por exemplo, a produção vai pegar só as permissões de trabalho que estão ali dentro da área da produção. Se for uma atividade na parte de elétrica, já vai ser um operador da parte de facilidades elétricas ou da parte de facilidades mecânicas. Então, assim, essa estrutura que eu estou explicando para vocês, ela pode ter algumas modificações de acordo com o lugar que você vai ficar. Mas, em geral, essa é a estrutura com que a plataforma e as unidades da Petrobras são concebidas. Outra coisa também legal que é importante falar, né, os operadores, né, eles estão relacionados com a funcionalidade da Petrobras. Eles estão ligados com a funcionalidade da plataforma. Então, um momento que era muito diferente, né, que você que estava assistindo é importante avaliar, o operador geralmente é acionado em momentos críticos. Então, você tem que ter, de certa forma, sangue frio. Eu acho assim, foi um aprendizado incrível para mim, porque eu não lidava bem com situações de pressão e eu aprendi a lidar com essas situações de pressão dentro da Petrobras. Por exemplo, né, quando acontece um shutdown, né, desliga tudo, ou o equipamento para, né, a plataforma fica no escuro por algum motivo, os operadores são responsáveis em recolocar a plataforma em condições de uso. Então, geralmente nesse momento, todo mundo fica parado e os operadores têm que correr para resolver tudo que está acontecendo. E os operadores vão ali rapidamente tentar solucionar aquele problema, descobrir o que aconteceu,
ligar de novo a unidade, manter a luz para realmente manter a calma no ambiente. Então é muito diferente, todo mundo se acalma e o operador está ali super agitado. E às vezes você não tem esse perfil e talvez seu operador não vai funcionar para você. Não estou dizendo com a intenção de te bloquear, tá? Eu quero te estimular, mas é algo que você precisa levar em conta porque é muito diferente. Por exemplo, eu entrevistei um colega, o Caio, é bom mencionar, ele foi técnico de manutenção por muitos anos e por alguns meses ele ficou na função de operador. E ele mesmo falou, eu não gosto, eu não me adaptei, não é a forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto de pegar meu plano de manutenção e fazer os meus acompanhamentos todos os dias, e o operador estava muito ligado a essa adrenalina de resolver os problemas, de colocar em condições de uso. Então, geralmente o operador é aquele cara que está ali à disposição para colocar a coisa para funcionar. Então é muito importante que você entenda que essa função tem essas características meio que intrínsecas. Galera, eu espero que eu tenha clareado boa parte das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, vai ser um prazer tirar, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês ainda não entenderam, que eu posso fazer mais vídeos explicando. Eu sei que são vídeos que despertam bastante curiosidade de vocês. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço.